Estou aqui com o Alexandre Losetti, com o Alex, com vocês aí de casa. Hashtag troca de passes é o caminho, vai lá no X, no Twitter, né? Mandem as suas mensagens pra gente, você, flamenguista, tá chegando agora aqui no Troca. Quero ouvi-lo, tá? O que achou do desempenho do Flamengo na altitude, hein? Esteve dentro do que você imaginava? Sofreu mais, menos do que pensava? Queremos ouvi-los, tá? Mandem também sobre o confronto da próxima fase contra o Uruguai. Aliás, tivemos uma noite de muita preocupação, estava falando aqui sobre a vitória do São Paulo no Morumbi, porque o jogador do Nacional, o esquerdo, acabou tendo um mal súbito no campo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Um clima de comoção geral entre os jogadores, ele caiu sozinho. E agora chega uma nota de que ele está internado no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Está em estado estável, mas na unidade de tratamento intensivo. Há uma preocupação geral. O Nacional, inclusive, cancelou a sua volta, que seria na noite de hoje para o Uruguai. Todos vão pousar aqui, vão dormir aqui. O rival Peñarol, né, o grande rival do Nacional, já fez... Quem está muito bem de saúde é Alexandre Losetti, está aqui com a gente. Para falar, Losetti, dessa classificação do Flamengo, né, uma classificação suada, difícil, como a gente já imaginava que poderia acontecer, devido às circunstâncias de jogar em La Paz, na altitude. Foi dentro daquilo que você imaginava ou o Flamengo sofreu mais, menos? Qual a sua avaliação para esse princípio de programa, Losetti? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar contigo. Prazer é meu. Craque, substituindo o Mansur nesse rodízio que todos os clubes brasileiros têm que fazer, né? Nessa época de muitos jogos. O Mansur nosso está titular, desgastado fisicamente. Carlos Eduardo Mansur está sendo troca, reclamando também preservado. do calendário. Exatamente. Vamos preservar o Mansur. Como você disse, nada nessa noite importa mais do que a recuperação do esquerdo, né? Ele teve uma arritmia cardíaca e que ele possa ficar bem, possa se recuperar. O Flamengo, Felipe, se vencer o Peñarol, nós teremos 3 brasileiros na semifinal, né? 3 dos 4, ou São Paulo ou Botafogo, ou o Galo ou o Fluminense, se o Flamengo ganhar do Peñarol. Eu acho que o Flamengo teve uma partida que foi roteirizada por todos nós. Todos imaginávamos, assim como o São Paulo, nós imaginávamos que faria valer a superioridade que tinha sobre o Nacional. O Flamengo iria sofrer mais devido à altitude, num jogo em que a gente relativiza muitas das análises, praticamente todas, além da altitude, que é um fator de muita influência no jogo. O gramado muito ruim, a bola tinha uma dificuldade absurda de rolar, né? Vários passes em que os jogadores tentavam botá-la no chão, ela ia pingando. Acho que o Flamengo fez um primeiro tempo muito consciente, de uma estratégia muito boa, que se baseou num time muito compacto, para não precisar coberturas longas, para não precisar correr atrás de uma perda de bola, para ter sempre jogadores próximos, evitando arranques, evitando contra-ataques do Nacional, evitando bolas longas. Foi um time que, dentro das suas linhas, jogou com jogadores bem fechadinhos e com as linhas muito próximas, com isso correndo, claro, alguns riscos, mas tentando minimizar o que o Bolívar, tem de melhor. Foi uma partida que e aí começou a sofrer mais no segundo tempo, fisicamente. Tomou o gol, o Tite mexeu, colocou um zagueiro a mais, aumentou um pouquinho a linha que faltou um jogador para cobrir o Bruno Sávio chegando para fazer o gol de cabeça nas costas do Ayrton Lucas. Ele aumentou essa linha defensiva, colocou jogadores com mais fôlego e conseguiu a classificação. Mas o primeiro tempo do Flamengo acho que foi surpreendente, foi acima do que se esperava, porque o Bolívar já de uns anos para cá não vive só da altitude, vive de um futebol melhor do que jogava. E o Flamengo foi, na minha visão, superior ao Bolívar no primeiro tempo. É por aí. O Alex, no que se imaginava, em termos de estratégia, né, do Tite, como a nossa equipe que cobre o Flamengo para o GE havia antecipado, ele realmente escalou o Carlinhos, né? A gente pensava, talvez comece com o Carlinhos do banco, o Bruno Henrique, e a gente imaginava que ele pudesse ficar sem alternativa para a segunda etapa, né? Devido ao cansaço, ele começa com o Bruno Henrique. Qual jogador de velocidade, né, precisando de repente de um escape, como foi útil o Bruno Henrique a conseguir a expulsão no final do jogo, poderia ter feito gol, né, ele ganhou do Anderson, né, o zagueiro do Bolívar, zagueiro brasileiro, inclusive do Bolívar, uma velocidade, um sprint impressionante para quem estava jogando na altitude, e acabou se confirmando dessa maneira com o Bruno entrando na segunda etapa. Foi como você imaginava? É claro que o Flamengo sofreu, né, o Rossi fez um grande jogo, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo. Foram 2 bolas na trave, um gol marcado apenas. Queria que você fizesse um resumo aí da parte tática do Tite, se ela funcionou bem, na sua opinião, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Losetti, prazer estar contigo. Primeira vez nossa aqui, né? Não sei se é a primeira vez. Né?
Não sei não, o Losetti já esteve outras vezes aqui, não sei se contigo, mas... Não, eu tive colexinha que faz tempo, É que eu e o Felipe, esse negócio de memória... Minha memória é terrível. O Mansur, quando toma posição, é difícil largar, é fominha, né? Mas é bom porque ele informa muita gente. É bom. Ele é Não maravilhoso. esquece. Ele é maravilhoso. Um beijo, você é um moço. Ele deve estar hoje, cara. Ele queria estar aqui, certeza. Mas as férias o chama. Né? Eu falei pra ele que se ele... Ele tá numa daquelas salinhas de monitoramento que ele tem na casa dele, com 8 monitores. Não, né? Nesse momento eu peguei imagens da câmera da casa dele lá, que a gente tem aqui. Ele está sentado de frente pro filho, mostrando uma análise tática do que foi o segundo tempo defensivo do jogo do Flamengo. Só que em casa ele pode fazer mais análise. Desculpa, mas o Dudu manja muito, hein? Já não precisa tanto pois é. Está sendo bem treinado, cara. E boa noite para todo mundo que está em casa. Felipe, eu acho que foi tudo dentro do normal. Porém, até acho que tecnicamente o Bolívar não fez seu melhor jogo. Mas o Flamengo, a gente não pode menosprezar e nem desvalorizar o que o Flamengo fez na altitude. Para mim, ele fez um baita jogo, né? A preparação do que eles fizeram, da maneira que eles foram para o jogo. Dá para perceber que tudo que eles sofreu dentro de algo que era normal e natural, mas enfrentaram a altitude com muita maturidade. Fisicamente, Luiz Araújo dando pique aqui atrás, o Gerson teve momento até de atravessar o campo de repente. A escolha pelo Carlinhos também faz sentido se a gente for olhar para o quê? Se você tem só o Bruno, ele não é de retenção, ele é de velocidade, e concordo contigo que a gente conversou ali assistindo o jogo sobre a estratégia mesmo, que daqui a pouco você sai perdendo e perde o jogo e você precisa mudar realmente, é mais difícil colocar um jogador às vezes mais pesado. E ele para reter essa bola, brigar numa bola aérea, seja ofensiva ou defensiva, que o Tite sempre coloca isso dentro das suas estratégias. Mas o Losetti colocou muito bem a parte posicional defensiva e as ações nos setores. Eu acho que foi muito louvável a gente falar que realmente e valorizar o que esses atletas hoje do Flamengo acabaram fazendo. E tudo que aconteceu de um lance ou outro é mais do que normal, né, de acontecer. Até a falha, de repente, do Ayrton Lucas, que eu acho que é um defeito que ele acaba tendo. Não só na altitude. Não só na altitude, essa marcação de se não olhar o cara, né? Mas eu acho que está tudo dentro do normal, então... O Botafogo saiu um gol assim, né? Um dos gols do Botafogo saiu numa bola de segunda Eu não lembro de falar outro jogo, mas acontece. Ali ele acaba sofrendo um pouco mais nesse sentido. Mas foi um baita jogo, enfrentaram. E isso dá corpo. Para todas as faltas de atletas que tem o Flamengo, eu acho que eles saem de lá hoje realmente merecendo todos os elogios. E para ser honesto com o Ayrton Lucas, né, esse é um gol que aumentou muito a frequência dele no futebol em geral, porque cada vez mais os times atacam com 5 jogadores. Quando você pega uma linha se defendendo com 4, a chance de um jogador fechar por trás do lateral, ela é muito grande. E ali se o Flamengo a gente pensar naquele momento, né, se olhar a imagem aberta, depois a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês. Na teoria, o Luiz Araújo, quem estava defendendo por aquele lado, né, junto com o Ayrton Lucas, o Luiz Araújo ele está fechando um jogador que estava vindo na meia-lua da grande área, né? Então o espaço lá ficou muito aberto, muito sozinho, né? E por como isso que entrou o Davi depois. Isso, como o Ayrton estava mais por dentro aqui, o Bruno Sávio